Capítulo 12. Adormeço cedo e quando acordo escureceu por completo. Dói-me a cabeça, talvez por ter dormido demais, e o corpo. Terei adormecido com todos os músculos tensos. As aulas daquele dia já tinham começado. Não importava, não iria. Tatterfield deixou-me um tabuleiro com café polvilhado com canela, cravinho e um pouco de pimenta. Enche uma chávena. Está morna, o que significa que já ali está há algum tempo. Também há a torrada, que fica mais macia quando a mergulho algumas vezes no café. A seguir lavo a cara, que continua pegajosa com a polpa da maçã, e depois o resto. Escovo o cabelo com gestos bruscos e a seguir prendo-o num carrapito, enrolando-o à volta de um galhinho. Recuso-me a pensar no que aconteceu no dia anterior. Recuso-me a pensar em qualquer coisa além daquele dia e da minha missão para o príncipe Dain. Vai ao Solaroco. Encontra-nos um segredo que não agrada ao rei. Encontra traição. Aquilo significa que Dain quer que ajude a assegurar que Balkin não será escolhido como o próximo rei altíssimo. Eldred poderá escolher entregar o trono a qualquer um dos seus filhos, mas dá a sua preferência aos três mais velhos, Balkin, Dain e Eloin. E Dain acima dos outros. Penso se espiões manterão a situação assim. Se conseguir ser boa a fazer aquilo, Dain dar-me-á poder quando subir ao trono. E, depois do dia anterior, anseio por ele como ansiei pelo sabor da fruta das fadas. Visto o vestido de criada, sem a minha roupa interior humana, para assegurar que sou tão genuína quanto possível. Como calçado, procuro um velho par de sapatos de couro que guardei no fundo do armário. Têm um buraco na biqueira que tentei reparar quase um ano antes, mas os meus dotes de costura são pobres e acabei por conseguir apenas deixá-los feios. Mas servem, e todos os meus outros sapatos são demasiado elegantes. Não temos criados na propriedade de Madoc, mas vi-os noutras partes de Fere. Parteiras humanas para trazerem ao mundo bebés de consortes humanas. Artesãos humanos amaldiçoados ou abençoados com talento tentador. Amas de leite humanas para alimentar crianças fada doentes. Pequenos impostores humanos criados em Fere, mas não educados com a aristocracia como nós, animados caçadores de magia que não se importam com um pouco de trabalho árduo em troca de um qualquer desejo. Quando os nossos caminhos se cruzam, tento falar com eles. Por vezes querem falar comigo, mas noutras ocasiões não. A maioria dos que não são artesãos foram pelo menos ligeiramente encantados para uniformizar as suas memórias. Pensam que estão num hospital ou em casa de uma pessoa rica, e quando regressam a casa, e Madoc assegurou-me de que regressarão, serão bem pagos e receberão dons, tais como boa sorte, cabelo lustroso ou um talento para adivinhar os números certos da lotaria. Mas sei que também há humanos que fazem maus acordos ou que ofenderam a fada errada e não são tão bem tratados. Tarin e eu ouvimos coisas mesmo que ninguém queira que as ouçamos. Histórias de humanos que dormem em pisos de pedra e comem lixo. Humanos completamente viciados em fruta das fadas. Diz-se que os criados de Balkin são desses, com má sorte e pior tratamento. Pensar naquilo faz-me estremecer, e no entanto consigo perceber porque um mortal seria um espião útil, além da capacidade de mentir. Um mortal conseguirá infiltrar-se em sítios dignos e indignos sem dar nas vistas. Empunhando uma harpa, somos bardos, com vestes de serviço criados, com vestidos, esposas com filhos doentes e requietos. Suponho que ser indigno de atenção terá vantagens. A seguir, preparo um saco de couro com um vestido adicional e uma faca. Cubro o vestido com uma capa de veludo grosso e deixo as escadas. Sinto o café agitar-se dentro do meu estômago.
Estou quase junto da porta quando vejo Vivi sentada no banco coberto por um tapete junto à janela. Estás acordada, diz levantando-se. Ainda bem. Queres praticar tiro ao alvo? Tenho flechas. Talvez mais tarde. Mantenho a capa segura com firmeza à minha volta e tento passar por ela, mantendo na cara uma expressão de felicidade neutra. Não funciona. Seu braço ergue-se para me bloquear. A Taryn contou-me o que disseste ao príncipe no torneio, diz. E Oriana contou-me como voltaste para casa ontem à noite. Consigo adivinhar o resto. Não preciso de outro sermão, digo-lhe. A missão para Dain é a única coisa que me impede de ser assombrada pelo que aconteceu no dia anterior. Não quero perder o foco. Receio que se o perder, perderei também a compostura. A Taryn sente-se muito mal, diz Vivi. Sim, digo. Às vezes é horrível ter razão. Para com isso. Segura-me o braço, fixando em mim os olhos de pupilas alongadas. Podes falar comigo. Podes confiar em mim. Que se passa? Nada, respondo. Cometi um erro. Irritei-me. Quis provar uma coisa. Foi estúpido. Foi por alguma coisa que eu tenha dito. Os dedos dela apertam-me o braço com força. O povo vai continuar a tratar-vos como vermes. Vivi, é impossível que a minha decisão de arruinar a minha vida seja culpa tua. Digo-lhe, mas farei com que se arrependam do que me fizeram. Espera, de que falas? Pergunta a Vivi. Não sei, digo libertando-me. Dirijo-me para a porta e desta vez não me impede. Depois de sair, corro pelo relevado em direção ao estábulo. Sei que não estou a ser justa com Vivi, que não fez nada. Queria apenas ajudar. Talvez já não saiba ser uma boa irmã. No estábulo preciso de parar e de me encostar a uma parede enquanto inspiro fundo. Durante mais de metade da minha vida tenho suprimido o pânico. Talvez não seja muito bom que um estado constante de agitação nervosa pareça normal, ou até necessário. Mas chegada àquele ponto não saberia viver sem ela. O mais importante é impressionar o príncipe Dain. Não posso deixar que Cardan e os seus amigos me roubem isso. Para chegar ao solar oco, decido levar um dos sapos, já que apenas a nobreza monta cavalos com ferraduras de prata, ainda que uma criada dificilmente tivesse uma montada de qualquer tipo. Um sapo dará menos nas vistas, pelo menos. Só na Terra das Fadas um sapo gigante poderia ser a escolha mais discreta. Selo e arreio um sapo malhado e puxo-o para a relva. A língua comprida lambe um dos olhos dourados, fazendo-me recuar de forma involuntária. Enfio o pé na estribo e subo para a sela. Com uma mão puxo as rédeas e com a outra acaricio-lhe a pele suave e fria do dorso. O sapo malhado lança-nos no ar e eu agarro-me. O solar oco é uma mansão de pedra com uma torre alta e inclinada, parcialmente coberta com era. Há uma varanda no segundo piso que parece ter parapeito de raízes grossas em vez de ferro. Uma cortina de filamentos mais finos pende daí, como uma barba mal semeada e cheia de terra. A bizarria, na forma da casa, deveria torná-la encantadora, mas em vez disso torna-a sinistra. Prendo o sapo, enfio a capa num dos seus alforjes e ponho-me a caminho do muro lateral da mansão, onde acredito que encontrarei uma porta para os criados. Pelo caminho, paro para apanhar cogumelos, para ter um motivo para regressar da floresta. Enquanto me aproximo, o meu coração volta a acelerar. Balequim não me fará mal, digo a mim mesma, mesmo que me apanhe a entregar-me-ão a mão a Madoc. Nada de mal acontecerá. Não tenho a certeza absoluta de que assim será, mas consigo convencer-me o suficiente para me aproximar da porta dos criados e entrar. Um corredor conduz à cozinha, onde deposito os cogumelos sobre uma mesa, ao lado de alguns coelhos ensanguentados, uma espada
uma empada de pombo, um ramo de alhos e romaninho, algumas ameixas de casca escura e dúzias de garrafas de vinho. Um troll enche o conteúdo de uma grande panela, juntamente com uma fada alada. E a cortar em vegetais, há dois humanos de bochechas cavadas, um rapaz e uma rapariga, ambos com olhos vidrados e pequenos e estúpidos sorrisos na cara. Nem sequer olham para baixo enquanto cortam e surpreende-me que não cortem os dedos, por acidente. O pior é que se o fizessem não sei se dariam por isso. Penso no que senti ontem e a recordação da fruta das fadas regressa à minha boca. Sem convite. Sinto a náusea crescer e apresso-me a percorrer o corredor. Sou travada por um guarda-fada de olhos claros. Segura-me o braço e ergo o olhar para ele, esperando conseguir tornar a expressão tão neutra, agradável e sonhadora como a dos mortais na cozinha. Nunca te vi antes, diz-me tornando as palavras uma acusação. És encantador, digo tentando parecer assombrada e um pouco confusa. Bonitos olhos de espelho. Produz um ruído de nojo e suponho que isso significará que me sai bem a fingir ser uma criada humana encantada. Mesmo que os meus nervos me levassem ao exagero, não sou tão boa com o improviso como esperei ser. És nova? Pergunta falando devagar. Nova? Repito tentando perceber o que alguém trazido para ali poderia pensar acerca da experiência. Não consigo deixar de recordar o sabor doce e agoniante da fruta das fadas na minha língua, mas em vez de me embrenhar mais na personagem, quero vomitar. Antes estava noutro sítio, exclamo, mas agora tenho de limpar e polir o grande salão até deixar cada centímetro a brilhar. Nesse caso é melhor que o faças, diz soltando-me. Tento controlar o estremecimento que ameaça subir-me à flor da pele. Não me permito acreditar que a minha representação o convenceu. Convenceu-se porque sou humana e porque espera que todos os humanos sejam criados. Mais uma vez percebo porque o príncipe Dain achou que lhe seria útil. Depois do guarda, é relativamente fácil mover-me pelo interior do solaroco. Há dúzias de humanos a deambular por ali, ocupados com as suas tarefas e perdidos em sonhos doentios. Cantam pequenas canções para si mesmos e sussurram palavras, mas é óbvio que são apenas fragmentos de uma conversa que decorre nos seus sonhos. Os seus olhos estão nublados e as bocas gretadas. Não admira que o guarda tivesse pensado que eu era nova. Além dos criados, porém, havia fadas, convidados de algum festim que parecia ter esmorecido em vez de acabar. Dormiam em estados variáveis de compostura, cobrindo sofás e entrelaçados no chão das salas pelas quais passava, com as bocas manchadas de dourado com olvido. Um pó dourado cintilante, tão concentrado que entorpece as fadas e concede aos mortais a habilidade de se encantarem uns aos outros. Viam-se cálices caídos com poças de hidromel a deslizarem sobre o piso irregular, como afluentes alimentando grandes lagos. Alguns dos membros do povo estavam tão imóveis que temo que o excesso de deboche os tenha matado. Desculpa, diga uma rapariga próxima da minha idade que carrega um balde de metal. Passa por mim sem sequer parecer notar que falei. Estudando o que fazer, decido segui-la. Subimos uma larga escadaria de pedra sem corrimão. Mais 3 fadas jazem num torpor esgotado ao lado de uma garrafa de bebida do tamanho de um dedal. Vindo do alto, no extremo oposto do corredor, ouço um grito estranho, como o de alguém em dor. Algo pesado embate no chão. Sobressaltada, tento recuperar a expressão de indiferença sonhadora, mas não é fácil. O meu coração bate com o frenesi de um pássaro engaiolado. A rapariga abre a porta de um quarto e entro atrás dela.
As paredes são de pedra e não estão decoradas com quadros ou tapeçarias. Uma imensa cama de meio do céu ocupa a maior parte do espaço no primeiro quarto, com a cabeceira esculpida com vários animais com a cabeça de mulher e seios nus, corujas, serpentes e raposas numa estranha dança. Não me deveria ter surpreendido, já que Balquim comanda o promíscuo círculo das gralhas. Reconheço os livros empilhados sobre a escrivaninha da madeira. São os mesmos que a Taryn e eu estudamos para as nossas aulas. Aqueles estão abertos, com algumas folhas de papel espalhadas sobre a madeira entre eles, juntamente com um tinteiro aberto. Um dos livros tem anotações cuidadas de um dos lados enquanto o outro está coberto com borrões. Uma caneta estragada, deliberadamente partida em dois, ou pelo menos não consigo imaginar que tenha sido acidental. Está no vinco entre as páginas do livro manchado de tinta. Nada que pareça traiçoeiro. O príncipe Dain deu-me a farda sabendo que conseguiria entrar como entrei. Contava com a minha capacidade de mentir para o resto, mas depois de conseguir entrar, espero que haja algo para encontrar no solaroco. O que significa que, por mais assustada que esteja, devo prestar atenção. Ao longo da parede há mais livros, alguns deles familiares que reconheço da biblioteca de Madoc. Paro diante da estante, franzo a testa e ajoelho-me. Enfiado num canto, vejo um exemplar de um livro que conheço, mas que não esperava encontrar naquele sítio. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas e do Outro Lado do Espelho, compilados num único volume. A mãe costumava ler-nos um muito parecido com aquele. Abrindo o livro, vejo as ilustrações familiares e depois as palavras. Mas não quero ficar rodeada por gente louca, notou Alice. Oh, não podes evitá-lo, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco. Tu és louca. Como sabes que sou louca? Perguntou Alice. Terás de ser, disse o gato, ou não estarias aqui. Um riso assustador ameaça escapar da minha garganta e preciso de morder o interior da bochecha para impedir que tal aconteça. A rapariga humana está ajoelhada diante da lareira a varrer a cinza. Os transfogueiros, com a forma de enormes serpentes enroladas, flanqueiam-na, com os olhos de vidro preparados para refletir a luz de chamas acesas. Mesmo que seja ridículo, não consigo forçar-me a pousar o livro. Não é um dos que Vivi trouxe e não o vejo desde que a minha mãe o lia quando nos deitava. Enfio-o pelo peito do vestido abaixo. A seguir, abro o roupeiro e procuro alguma pista, alguma informação valiosa. Mas assim que olho para o interior, um pânico desvairado cresce-me no peito. Percebo imediatamente a quem pertence o quarto. São os gibões e calções extravagantes do príncipe Cardan. E também as suas vistosas estolas gárridas de pelo e as camisas de seda de aranha. Acabando de varrer a cinza da lareira, a criada empilha lenha numa pirâmide, deixando pinho perfumado no topo como a sandália. Quero empurrá-la e fugir do solaroco. Assumi que Cardan vivesse no palácio com o seu pai, o Rei Altíssimo. Não me ocorreu que pudesse viver com um dos seus irmãos. Recordo Dain e Balquim a beberem juntos no último festim da corte. Espero desesperadamente que aquilo não tenha sido um plano para me humilhar, para dar a Cardan outro pretexto, ou pior ainda, outra oportunidade para continuar a castigar-me. Recuso-me a acreditar. O príncipe Dain, prestes a ser coroado Rei Altíssimo, não tem tempo para um jogo tão mesquinho, fingir receber-me no seu serviço apenas porque o mimalho do irmão mais novo assim o deseja. Não lançaria o magiar sobre mim, nem regatearia comigo apenas por um golpe tão baixo. Tenho de continuar a acreditar naquilo, porque a alternativa é demasiado horrível.
Tudo aquilo significa que, além do príncipe Balquim, devo evitar o príncipe Cardan enquanto me mover pela casa. Qualquer um deles me reconhecerá se me vir a cara. Tenho de me assegurar que não acontece. Provavelmente nenhum deles olhará com demasiada atenção. Não perdem tempo com criados humanos. Percebendo que não sou assim tão diferente, forço-me a reparar no padrão de sinais na pele da rapariga humana, nas pontas espigadas do seu cabelo loiro e nos joelhos ásperos. Vejo como balouçam um pouco enquanto se endireita. Seu corpo está exausto, mesmo que o seu cérebro não o saiba. Se voltar a vê-la, quero saber se a reconhecerei. Mas não serve de nada, não desfaz qualquer feitiço. Continua as suas tarefas, esboçando o mesmo sorriso de horrível satisfação. Quando saí do quarto, dirijo-me na direção oposta. Preciso de encontrar os aposentos privados de Balquim, descobrir os seus segredos e sair. Abro a porta com cuidado e espreito o interior. Descubro 2 quartos, ambos cobertos por uma grossa camada de pó. Um deles com uma figura na cama coberta por um manto de teias de aranha. Paro por um momento, tentando decidir se é uma estátua, um cadáver ou algum tipo de criatura viva. A seguir percebo que aquilo não tem nada a ver com a minha missão e volto a sair rapidamente. Abro outra porta e encontro várias fadas entrelaçadas numa cama a dormir. Uma delas pestaneja-me ensonada e eu sustenho a respiração, mas limita-se a voltar a adormecer. O 7º quarto conduz a um corredor com uma escadaria em espiral até ao que só poderá ser a torre. Subo rapidamente, sentindo o coração acelerado e ouvindo o ruído abafado dos meus sapatos de couro sobre a pedra. A sala circular a que chego tem as paredes revestidas com estantes preenchidas por manuscritos, pergaminhos, adagas douradas, finos frascos de vidro com líquidos da cor de joias no interior e o crânio de uma criatura semelhante a um veado com armações imensas que sustentam velas finas. Há 2 grandes cadeiras perto da única janela. Uma enorme mesa domina o centro da sala e sobre ela há mapas com os cantos presos com pedaços de vidro e objetos de metal. Sob eles há correspondência. Remexo os papéis até encontrar esta carta. Conheço a proveniência da amanita vinosa, pela qual perguntas, mas não poderei ser associado ao que farás com isso. Depois disso, considerarei a minha dívida paga, que o meu nome seja apagado dos teus lábios. Mesmo que a carta não esteja assinada, a letra é elegante e feminina. Parece importante. Poderá ser a prova que Dain procura? Poderá ser suficientemente útil para lhe agradar? E, no entanto, não poderei levá-la. Se desaparecesse, Balquim teria a certeza de que alguém tinha estado ali. Encontro uma folha de papel em branco e pressiono-a sobre a mensagem. Tão depressa como posso, copio a carta, tentando replicar a caligrafia precisa com que foi escrita. Estou quase a terminar quando ouço um som. Alguém a subir a escada. Entro em pânico. Não há sítio onde possa esconder-me. A sala está praticamente vazia. É um espaço aberto, à exceção das estantes. Dobro a folha, sabendo que não terminei e sabendo que a tinta fresca irá esborratar. Com a maior rapidez, enfio-me por debaixo de um dos grandes cadeirões de couro, encolhendo-me numa bola tensa. Começo a desejar ter deixado o estúpido livro onde o encontrei, porque agora um canto afiado crava-se na minha axila. Tento perceber o que estava eu a pensar quando me julguei suficientemente esperta para ser uma espia na terra das fadas. Fecho os olhos com força, como se de alguma forma não ver quem entra na sala pudesse impedir que me vissem a mim. Espero que tenhas treinado, diz Balquim. Se me cerro os olhos. Cardan está junto às estantes. Um criado de cara inexpressiva segura uma espada cortesã com aplicações douradas no punho
e asas metálicas a formar o guarda-mão. Preciso de morder a língua para me impedir de produzir algum som. Temos mesmo de o fazer? Pergunta Cardan. Parece enfadado. Mostra-me o que aprendeste. Balkin ergue um bastão de um receptáculo ao lado da sua escrivaninha, que contém um sortido de bastões e bengalas. Precisas apenas de um único golpe. Apenas um, irmãozinho. Cardan limita-se a ficar no mesmo sítio. Pega na espada. A paciência de Balkin já se esgotou. Com um suspiro longo e sofrido, Cardan ergue a lâmina. A sua postura é terrível. Consigo ver por que motivo Balkin está incomodado. Certamente Cardan terá tido tutores de combate desde que passou a ter idade suficiente para segurar um pau nas mãos. Ensinaram-me desde que cheguei a Féri, o que significa que Cardan teria anos de vantagem, e a primeira coisa que aprendi foi onde pôr os pés. Balkin ergue o bastão. Agora ataca. Durante um longo momento ficaram imóveis, olhando-se mutuamente. Cardan move a espada com descuido e Balkin baixa o bastão com força, atingindo-o com um golpe lateral na cabeça. O som da madeira embatendo no seu crânio faz-me encolher. Cardan cambaleia para diante, mostrando os dentes. Tem a bochecha vermelha, assim como uma das orelhas corada até à extremidade pontiaguda. Isto é ridículo, diz Cardan cuspindo no chão. Por que temos de jogar este jogo tonto? Ou gostas desta parte? É isso o que te diverte? A esgrima não é um jogo. Balkin volta a golpear. Cardan tenta esquivar-se com um salto, mas o bastão atinge-o na coxa. A seguir, encolhe-se erguendo a espada num gesto defensivo. Então por que se pratica como se fosse um jogo? A cara de Balkin ensombra-se e ele aperta o bastão com mais força. Daquela vez atinge Cardan no estômago, golpeando com força suficiente para o atirar ao chão de pedra. Tentei aperfeiçoar-te, mas insististe em desperdiçar os teus talentos em festins, bebedeiras ao luar, quesílias, estovadas e romances patéticos. Cardan consegue levantar-se e corre para o irmão, golpeando-o freneticamente com a espada. Empunha-a como um bastão. O frenesi impuro do ataque faz Balkin recuar um passo. A técnica de Cardan mostra-se finalmente. Torna-se mais deliberado, atacando de novos ângulos. Nunca mostrou grande interesse pela esgrima na escola e, apesar de saber o básico, não sei se treinará. Balkin desarma-o de modo impiedoso e eficiente. A espada de Cardan voou-lhe da mão, tilintando pelo chão na minha direção. Recuo mais para as sombras do cadeirão. Por um momento, penso que serei apanhada, mas é o criado quem apanha a lâmina e o seu olhar não se afasta dela. Balkin faz estalar o bastão contra as pernas de Cardan, fazendo-o tombar. Sinto-me deliciada. Há uma parte de mim que deseja que fosse eu a empunhar o bastão. É inútil erguer-te. Balkin retira o cinto e passa-o ao criado. O humano enrola-o 2 vezes na palma da mão. Falhaste no teste, outra vez. Cardan não fala. Os seus olhos brilham com uma raiva familiar, mas por uma vez não é dirigida a mim. Está de joelhos, mas não parece minimamente vergado. Diz-me. A voz de Balkin tornou-se suave como seda e ele caminha à volta do seu irmão mais novo. Quando deixarás de ser uma desilusão? Talvez quando deixares de fingir que não fazes isto para teu prazer, responde Cardan. Se queres magoar-me, poupavas-nos muito tempo se o fizesses de forma mais... O pai era velho e a sua semente era débil quando te gerou. É por isso que és fraco. Balkin pousa uma mão sobre o pescoço do irmão. Parece um gesto afetuoso até ver Cardan encolher-se e alterar a posição do corpo. Agora despe a camisa e recebe o teu castigo. Cardan começa a despir a camisa, expondo a pele pálida como o luar e as costas marcadas por uma teia delicada de cicatrizes batidas. Sinto-me agoniada. Vão espancá-lo.
Devia agradar-me ver Cardan assim, devia alegrar-me por ver que a sua vida é má, talvez ainda pior do que a minha, mesmo sendo o príncipe de Féri e um idiota horrível que viverá provavelmente para sempre. Se alguém me dissesse que teria a oportunidade de ver aquilo, iria achar que precisaria apenas de me refriar nos aplausos. Mas enquanto o observo, não consigo evitar sentir que por baixo do seu tom desafiador há medo. Sei o que é usar o veneno das palavras para não dar a entender o medo que sentimos. Não me faz gostar mais dele, mas pela primeira vez parece real. Nem bom, nem mau. Real. Balequim acena com a cabeça. O criado golpeia 2 vezes. O som do couro batendo na pele ecoa pelo ar parado na sala. Não ordeno isto para estar irado contigo, irmão, diz Balequim a Cardan, fazendo-me estremecer. Faço-o porque te amo. Faço-o porque amo a nossa família. Quando o criado ergue o braço para golpear uma terceira vez, Cardan lança-se para a lâmina sobre a escrivaninha de Balequim, onde o criado o apousou. Por um momento penso que trepassará o humano. O criado não grita, nem ergue as mãos para se proteger. Talvez seja demasiado encantado para o fazer. Talvez Cardan pudesse apunhalá-lo no coração e ele não fizesse nada para se defender. O horror deixa-me fraca. Avança, diz Balequim, aborrecido. Indica o criado com um gesto vago. Mata-o. Mostra-me que não te incomoda sujar o chão. Mostra-me que pelo menos sabes deferir um golpe fatal num alvo tão patético como este. Não sou nenhum assassino, diz Cardan, surpreendendo-me. Não teria acreditado que seria motivo de orgulho. Com 2 golpes, Balequim está à frente do irmão. Parecem-se tanto um com o outro quanto próximos. O mesmo cabelo escuro, esgares semelhantes, olhos devoradores, mas Balequim mostra as suas décadas de experiência, arrancando a espada às mãos de Cardan e derrubando-o com o guarda-mão. Nesse caso, aceita o teu castigo como criatura patética que és. Balequim acena com a cabeça ao criado, que desperta do torpor. Vejo cada golpe, cada movimento de Cardan. Tenho pouca escolha. Posso fechar os olhos, mas os sons são igualmente terríveis. E o pior de tudo é a cara vazia de Cardan. Os seus olhos baços como chumbo. A verdade é que aprendeu a sua crueldade entregue aos cuidados de Balequim. Foi educado nela, instruído nas suas minúcias, aprimorando na sua aplicação. Por mais horrível que Cardan seja, vejo agora aquilo em que poderá tornar-se e tenho medo.